E começamos mais uma edição desse nosso podcast incrível, Elas Criam Mundos. Eu me chamo Flávia Alves, sou host facilitadora aqui desse grande movimento empreendedor de mulheres. E antes de mais nada, eu tenho que honrar os nossos patrocinadores, essas marcas incríveis que se conectam aqui com esse podcast, que vem valor nesse podcast, que nós entregamos experiências incríveis, histórias incríveis de mulheres que já tiveram resultado. Preciso honrar aqui esses nossos patrocinadores, que são o Ninter, né? A Uninter, que é uma empresa de educação, anda transformando muitas vidas no Vale do São Francisco, tanto em Petrolina como em Juazeiro, em mais 3 unidades no Ceará. Então, mando aqui um grande abraço para a minha amiga Ana Paula, que é uma grande empresária, inclusive, né, que toma conta, gerencia essas 5 unidades. E também não posso deixar de falar na Humanas. A Humanas é uma empresa de saúde que anda também transformando a saúde das pessoas no Vale do São Francisco, agora abrindo uma nova unidade na cidade de Irecê, né, transforma vidas e dá mais oportunidade para que as pessoas vivam momentos felizes em família. Um grande abraço a todos os profissionais que fazem a empresa Humanas. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente tem uma convidada especial, inclusive me deu trabalho, viu? Tive que marcar com ela umas 3 vezes para ela poder estar aqui nesse podcast hoje, de tão ocupada, de tão cheia de atribuições que é essa mulher. Eu estou aqui com Cassandra Castro, médica, uma grande amiga, é uma especialista em dermatologia, mas ela não é só isso, não. Ela é mãe, ela é esposa, ela é muita coisa. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dessa mulher, Cassandra Castro. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Flávia, eu que agradeço o convite. E até que fim deu certo, né? Até que fim deu certo. Eu sei que sua agenda é muito Tentei grande. fugir de você o máximo, mas que bom que deu certo. Nós vamos falar sobre isso também, viu? Essa questão de fugir das redes sociais, isso é uma dor, não é só sua, é uma dor da maioria dos médicos, inclusive, da classe médica, né? Poucos botam a cara, como se diz assim, nas redes sociais, para falar do seu jogo, para falar do seu game, mas eu estou sabendo que você já começou seu movimento, então não está tão ruim assim. Então, Cassandra, esse nosso podcast, ele tem um objetivo único, que é trazer mulheres que representam coisas relevantes na sociedade. Então, já entrevistei muitas mulheres aqui, empresárias, que têm resultado, que têm uma jornada para chegar até onde chegaram. Então, eu tenho muita vontade, embora eu já conheça uma parte da sua história, mas eu, e acredito que todo mundo que está lá do outro lado também tem vontade de conhecer, o desejo, a curiosidade de conhecer como é que foi a história de uma médica, né? Como foi que surgiu essa vontade da medicina, se foi uma coisa sua, se foi influenciada, como é que surgiu, onde Cassandra nasceu, como é que foi essa história? Me conta aí. É uma história longa, viu? Conte. Então, eu fui influenciada pelos meus pais. Eu sou piauiense, sou de São Raimundo Nonato, Piauí, e é uma cidade pequena, né? Sim. Hoje, graças a Deus, tá bem evoluída, graças à Serra da Capivara. Mas naquele tempo, né, só existia 2 profissões, medicina e direito. Então, meu pai é advogado, né, minha mãe é professora, então ele sempre falava assim pra gente: você vai ser médica, você vai ser advogado, você vai ser médica, você vai ser advogado. Eu tenho o quê? 5 irmãos. 6 com o primeiro casamento com meu pai. Então, começou assim. E por ser uma cidade pequena, então eu estudei lá até o 8º ano, que hoje é o 9º, se eu não me engano. Sim, eu sim, confundo, sim. né? E fui embora para... Tinha o quê? 12 anos. Eu falei 13, para o Rio Grande do Norte, Natal. Meu pai me mandou para lá no colégio interno. Nossa! Então, morei lá. Não sabia desse detalhe. Sim, morei 2 anos no colégio interno, Escola Doméstica de Natal. E lá começou. Então, assim, já em mente que eu só queria fazer medicina. Não pensava em outra profissão. Para mim, não existia outra profissão. Então, tudo
o que eu pensava era cuidar de pessoas, cuidar de... Acho que naquela época nem se falava em geriatria, né? Não todo, a pessoa em geral. Crianças. Então, para mim, aquilo ali era o meu sonho. Então, estudei a 8ª série e... primeiro e segundo ano na Escola Doméstica de Natal. Deixa eu fazer um parênteses aí nessa história. 12 anos. 12 anos. Como era que estava, assim, a sua cabeça? O que era que você entendia dessa saída de casa com 12 anos? O que foi que passou, assim, na tua cabeça? Amiga, é o seguinte, naquela época nós éramos instruídos a aceitar que morar distante dos pais era natural. Que coisa. Entendeu? Então, assim, eu não esperei a vida ficar pronta, não. Eu fiquei pronta para ela. Entendeu? Então, amadureci rápido. Na minha cabeça, eu não podia decepcionar meu pai nem minha mãe. Eu tinha que honrar, né? Que coisa fantástica. Para você ter ideia, eu fui para Natal e meu irmão foi para Teresópolis, no Rio de Janeiro. Imagina, a distância. A minha Lá tem 14 e eu no não me ovozinho do Piauí, naquela cidadezinha, né? Então, eu morei 2 anos em Natal e aí meu pai, para pegar os outros 2 filhos caçulos, comprou um apartamento em Recife e juntou todo mundo em Recife. Então, meu irmão foi para Recife com 10 anos. Nossa, meu Deus. Entenda. E aí, fiz o 3º ano e o cursinho em Recife, né? E aí, fiz vestibular para medicina, não passei, fui fazer cursinho de novo. Sempre só querendo medicina. Então, quando foi no ano de 2000, eu passei em Araguaína, em Tocantins. Eu já morava longe há quanto tempo? Já estava acostumada já. Totalmente independente já. Eu era dona de mim mesmo, né? Minha mãe presente só pelo telefone, meu pai presente só pelo telefone. Iam me visitar, mas eu já era praticamente amiga. Só faltava receber dinheiro do meu próprio dinheiro mesmo. Sim. Então, passei para medicina em Araguaína. E aquela faculdade, na época, só tinha um semestre, era muito nova. Entendeu? Eu fui, na verdade, a 2ª turma de medicina daquela faculdade. E eu comecei a ter amizades, no meu ponto de vista, ótimos. Mas meu pai, não. Entendeu? Então, quando ele foi me visitar, em 2000, ele me visitava sempre, mas especialmente em 2002, no começo do ano, ele me visitou e ele disse assim, não, aqui você não fica. Aqui você é muito independente, você faz o que você quer, mas eu nunca reprovei, sempre de nota boa, mas eu também curtia. Sim, né? Claro, como todo estudante. A maioria dele, né? É difícil você não... Hoje tem, quando fala assim, como é que tu fazia medicina e tu curtia? Eu tinha que viver também, porque não era só... E dá, né? Dá sim. Aí o que acontece? Você vai estudar, você vai fazer a prova de transferência para a estadual do Piauí. Assim, e eu fiz. Hoje em dia, acho que os adolescentes, os jovens, hoje não atendem então os pais como antigamente. O respeito antigamente era muito maior. O que ele dizia, estava dito e acabou. Então, eu fiz a prova, passei, voltei para o 0. Comecei do primeiro período. Não. Na estadual do Piauí. Não acredito, não. Então, Já tinha feito o quê? Eu já tinha feito 2 anos e meio de medicina. Eu não acredito nessa história. Daí... Meu Deus! Sim, aí eu quis desistir, porque, poxa, eu já tinha feito 2 anos e meio, tem que voltar tudo de novo. Voltei tudo de novo. Caramba! Então, aí, em 2002, em julho, comecei o primeiro período de medicina estadual do Piauí. E aí foi. Aí, pronto, realmente, o estudo é outro, né? Era melhor. Muito melhor, nem se compara, né? Porque a minha faculdade era nova, do Tocantins, a Araguaína, né? E a estadual do Piauí, não, antiga, renome, entendeu? E fora que era uma estadual, né? Então, eu fiz a prova, passei, muita dificuldade,
Você está vendo, eu estou aqui falando com você, mas eu tenho uma certa dificuldade em me expressar. Então, assim, para mim foi muito complicado. Hoje eu estou bem melhor. Acho que depois de velho a gente vai ter coragem de tudo. Depois dos 40, então, é que não tem medo mais de nada. Mas... Na faculdade a gente tem que se expressar de todas as formas. De todas as formas. E ali, para mim, foi realmente uma vontade de desistir, dizer que não precisava. Só que eu precisava, porque eu não tinha outra profissão em mente. Sim. Tinha que ser medicina. E aí, comecei a fazer, nunca reprovei, entendeu? Porque para mim não bastava perder de ano, é meta, não posso perder de ano, né? Não posso. Sim. Mas a minha meta era não decepcionar, né? E cá estou. O que mais você quer saber? Cá estou, não. Você deu uma cortada aí no linha do tempo, um pulo muito grande. Certo, Cassandra se formou em medicina, continuou. Aí foi morar onde? Não, ficou onde? Peraí, calma. Aí o que é que acontece? Já que é para contar, vamos contar tudo, né? É claro, isso aqui é para isso. Tem muita mulher lá nos assistindo que quer saber a história toda. Então, aí quando foi em 2006, eu apresentei uma enfermidade, Sim. né, que me deixou com a face bem desfigurada. Não entrei em depressão porque, rapaz, sou alto astral demais, né? Tu sabe? Mas não existe um igual. Mas o diabo queria me carregar para o fundo do poço ali. O que acontece? Tive que tomar corticoide 1 ano, né? Então eu comecei a apresentar várias acnes, estrias. Fiquei horrível, amiga, horrível. Sim. Então, e aí eu quis largar a faculdade. Sim, porque não queria sair. Não queria sair. Meus professores maravilhosos, eles fizeram de tudo para que eu não largasse, conversavam comigo, iam me visitar, porque eu não ia para o colégio. Eu me lembro que um amigo do meu irmão disse assim, Valmir, rapaz, o que é que está acontecendo com a tua irmã? Ela está parecendo um sapo. Não acredito. E eu escutei aquilo ali. Flávia, aquilo ali me matou tanto. Eu fiquei, ali sim eu queria realmente não levantar mais. Minha mãe teve que vir de São Raimundo, ficou lá um tempo comigo, entendeu? Meu Deus. Aí que ela viu, aí que ela viu que realmente eu precisava de ajuda psicológica também. Mas eu não larguei a faculdade, mas ainda perdi 2 meses, fiquei fazendo tratamento e provas online, oral, sim. né? Que as gestantes também têm essa possibilidade, né? Isso. Aí, quando melhorou pouca coisa, tive que ir para Brasília. Chegando em Brasília, na UNB, o hospital da UNB, na época o primo da minha mãe, que era o diretor, né, do hospital, e apresentou minha mãe para os melhores médicos e tudo, e disseram que a gente tinha que fazer uma biópsia, né, porque o que era essa doença? São tumores que crescem em qualquer parte do corpo, não malignos, mas agressivos. Sim. Então, eles vão destruindo tudo ao redor, entendeu? Então, assim, foi aqui no olho, tem até essa cicatriz aqui. Sim. Então, esse tumor estava colado no meu olho. Eu colocava o óculos, o óculos vinha aqui, porque o meu olho encostava na lente do óculos. Caçando do céu. Então, e ficou defeituoso. Eu fiquei fazendo fisioterapia e tudo, mas, enfim, não conseguiu tirar o tumor. Tive que tomar o corticoide de novo, entendeu? Então, aí eu sabia que ia passar pelo mesmo processo e estava perto da minha formatura. Então, eu disse para minha mãe, eu não vou me formar, não quero ir para festa, não quero nada. Aí, meus colegas viram o que eu passei e disseram, não, você vai fazer a festa, você vai se formar conosco. Então, eu lá em Brasília, passei 3 meses lá. E aí isso me empolgou e me deu mais força, entendeu? Porque todo mundo ali vendo o quanto eu estava em sofrimento e estavam fazendo questão da minha presença, porque a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer conosco e nos abalar e a gente desistir. E eu, se isolar, parar. E eu, graças a Deus, eu não desisti, né? Então, me deu mais vontade de me formar e me deu mais vontade ainda de ser uma médica excelente, porque eu passei por profissionais, te digo assim que, pelo amor de Deus, vergonhoso naquela época. Eu escolhi eu não passei na residência, né? Porque como
Eu aloprei muito na minha adolescência, né? Sim. Só que esse negócio de adoecer... E naquela época diziam que era uma doença autoimune, mas graças a Deus nunca mais... Eu ia perguntar se era. Era uma doença autoimune, e só que até agora nunca mais, graças a Deus, nunca mais dei crise, entendeu? Não tomo mais medicação. Se você me perguntar, nem lembro mais qual é a medicação. Mas era bancada pelo SUS, que Sim. só o SUS dava aquela medicação na época. Então, o pensamento assim, meu Deus do céu, tô viva. Deus, Grata. Muito grata a Deus. Mas o medo de morrer foi tão grande que eu disse, rapaz, não vou fazer residência agora não, eu vou curtir. Certo. Né? Pensei assim, vou curtir. Tanto que eu passei, tanto sofrimento que eu dei à minha mãe, eu vou curtir. Assim eu fiz. Nessa brincadeira... Concluiu, se formou, foi pra festa. Passei no concurso, assim que eu me formei, passei no concurso, no interior do Piauí, uma cidade chamada Dom Inocêncio. Então, naquela época, a gente ainda trabalhava, assim, bastante flexibilidade. Como era o interior, 100 quilômetros da minha cidade, eu trabalhava 2 dias e meio, morava lá para 2 dias e meio e voltava. Sim. Aí, nos outros 2 dias e meio, era outro médico, era assim, né? Então, trabalhei assim muito tempo. Só que... uma pessoa que já morava longe de casa há muito tempo, e eu não me sentia que a minha cidade já era para mim, que era muito pequena, então eu já estava... Acostumada a outro ritmo. A outro ritmo, um lugar, entendeu? Meu pai dizia, minha filha, essa cidade se tornou muito pequena para você. E assim foi mesmo, então eu fui morar, larguei o curso, fui morar, diz aonde? Aonde? No Goiás. Longe de novo. Uruaçu, a 200 quilômetros de Goiânia. Sozinha? Sozinha. Eu e uma amiga minha, porque o namorado dela era de lá, ela disse, venha pra cá que aqui tem emprego demais. Aí eu fui. Ela se formou comigo. Ela é do Goiás, mas estava em faculdade em Teresina. E aí eu fui. 6 meses, ela estudou 6 meses, eu vou fazer a prova de residência. Eu falei, mas eu não quero ainda. Eu não queria ainda fazer a prova. Eu ainda queria aproveitar. Um grande compromisso. Isso. Eu pensei, meu Deus, estudar de novo, tanto que eu passei, eu ainda quero curtir mais. Foi quando um grande amigo meu, você conhece, acho que o Francieldo, você conhece? Conheço. Pronto. Francieldo me ligou e disse, amiga, vem para Petrolina, que aqui tem emprego demais. Aí vim para Petrolina em 2008. 2009, julho de 2009. No ano que eu cheguei também. Exatamente. Acho que nos conhecemos em Curaçá em 2009, não foi? Foi. Essa Flávia não era gente, não. Ela tá bonitinha agora, viu? Mas bem responsávelzinha, mas essa aí já foi irresponsável. Então, me formei e fui curtir também, né? Eu segui seus passos. Exatamente. E por isso que nós temos Mas história. sempre solteira? Assim, nesse intervalo de tempo não casou, nada? Não casei, nada, só curtindo, né? E aí, vim pra cá, conheci pessoas maravilhosas, amei a cidade. Eu, inclusive. Você nem conta, né, amiga? E aí, pertinho da minha cidade, 300 quilômetros de São Raimundo, aí eu falei, vou ficar em Petrolina, que quando eu quiser ver meus pais, eu vou. E aqui... Fácil, polo, né? Para ir para Recife, Salvador, para onde quiser assim. Exatamente. Também. Tive uns namoricozinhos, mas em 2012 conheci meu esposo, que também veio transferido para cá, ele é de Salvador. Nos conhecemos numa vaquejada. E até hoje? Até hoje. Aí nessa brincadeira, eu disse, agora eu vou fazer residência. Aí engravidei da primeira herdeira. Da primeira, Maria Rosa, hoje com 12, vai fazer 13 em outubro. E começou aí. Aí começou uma receita alta, muito emprego, uma receita alta, e foi complicado parar para fazer a residência. Resolvi fazer a pós em dermatologia, né? E estou trabalhando com a dermatologia desde 2013. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não conheço, e olha que eu conheço muito médico e muita médica, eu não conheço uma médica com um coração maior do que o dessa criatura que está aqui na minha frente. Não tem. Chega a ser besta, né, amiga? Você deveria, assim... você não poderia ser outra coisa, sabe? Por quê? Porque a sua medicina, Cassandra, ela é até um pouco assim de sacerdócio. Porque o que você se importa com as pessoas não é normal.
Nos dias de hoje não é normal, não. Não. A secretária da clínica que o diga. Ela disse, doutora, a Madre Teresa tá perdendo para a senhora. E é um perfil, minha gente, eu quero chamar a atenção, né, a esse aspecto, que, assim, tem algumas nuances da medicina e da enfermagem também, que são duas profissões que não tem como você trabalhar sem você doar um pouco de você no que você faz. Porque inclusive, uma frase que eu digo muito, assim, no dia que eu não me importar mais com a dor do outro, eu tenho que mudar de profissão. Porque, assim, eu me tornei fria, me tornei, assim, uma executora de procedimentos, e não é isso que nem a enfermagem pede e nem é isso que a medicina também pede. Então, eu quero, nesse momento, registrar isso, sabe, Cassandra? Você realmente nasceu para isso, para curar as pessoas. Sei que você passou por coisas na sua vida, não foi só essa doença, teve outros, né? Teve um agora recente, também os desafios que vêm na vida da gente para nos moldar de alguma maneira. Para a gente aprender coisas que muitas vezes... Eu acho que é através dos desafios que vem a maturidade, né? Isso. E assim, agora também vou puxar a sua orelha aqui. Essa coisa, minha gente, de você trabalhar absurdamente, o que é que acontece? Um belo dia o seu corpo lhe freia. Verdade. Porque quando a coisa vira urgente, ou você para, você morre. Entende? E eu já passei por isso também, né? Eu sou enfermeira, que hoje eu sou empreendedora, mas os primeiros 10 anos da minha vida foi de uma doação absurda aos meus sonhos e ao meu trabalho. Então, eu me delarguei, sabe? Eu deixei de cuidar de mim. Você também já puxou muito minha orelha, amiga, se cuide, faça isso, faça aquilo. E eu, dentro da minha operação, dormindo pouco, comendo muito, comendo errado, fazendo coisas erradas, em busca de um sonho de que alguma coisa se realizasse. Hoje, eu consigo ter os meus momentos inegociáveis, eu consigo cuidar um pouco mais de mim, eu consigo me mimar com coisas que antes eu não me proporcionava, talvez até por um senso de achar que eu não merecia, enfim, cadeira de terapeuta agora, né, para isso. Mas eu quero lhe perguntar isso. Hoje, você está com quantos anos já de formada? Amiga, desde 2007. Quanto anos? 2007, vai fazer 20. 2027, né? Vai fazer 20 anos. Pois é. De formada. Eu sei que você trabalha demais. Eu sei que você tem pouco tempo para você se curtir. Eu não estou falando da Cassandra mãe nem da Cassandra esposa. Eu sei que você tem pouco tempo para se curtir. Você tem esse tempo para se curtir? Tem alguma coisa que você goste, que você diga assim, esse momento é meu e eu não negocio. Tem esse momento? Tenho. Hoje eu tenho esse momento. Um momento até criticado pro povo da minha casa. Que é o quê? Se eu contar, promete não rir. Peraí, deixa eu rir antes. Vai. Juro que eu amo, amiga, deitar e assistir dorama. Ai, que coisa boa. O simples da Parece vida. que limpa a minha mente, entendeu? Esperando aquele beijo que não sai nunca. A eterna romântica, né? Acho que eu sou canceriana, pelo amor de Deus. É romântico até... Mas eu nem sou mais, que acho que no decorrer da... eu me perdi aí. Mas é isso mesmo, você está certa. Voltando, né? Você me lembrou. Agora eu passei, né? O quê? Vai fazer um ano que eu fiz uma cirurgia da coluna. Eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Sabe por quê? Porque depois que eu soube do seu caso, eu vi mais 2 casos. Então. Exatamente iguais. E me deu até medo. Porque assim, meu Deus, será a posição que eu durmo? Será que isso interfere? Amiga, eu vou te contar. Eu sempre malhei. Meu personal é o seu, Sim. né? O Rafa. E nunca senti nada. Te juro, eu nunca senti nada. E de uma hora para outra, me vem uma dor na região cervical, que eu achei que fosse torcicolo. E nada de passar. Liguei para um primo meu que é ortopedista. Rapaz, eu já tomei de tudo aqui, nada resolveu. Me passa alguma coisa aí? Ele me passou também, não começou a piorar. Remédios cada vez mais fortes. Mais fortes. E as tomadas
cada vez menores, e eu não melhorava. E até que, por conta própria, eu resolvi fazer uma ressonância. E aí, quando eu fiz, mandei para uma amiga minha, né, que é radiologista, a Rafa, e ela disse, amiga, tu tem 3 hérnias, sendo que uma, no popular, Sim. se rompeu, Sim, sim. né? Ela estourou. Sim. Então, eu disse, como assim 3 hérnias? Eu nunca senti nada. Só sei que aquilo ali me apavorou de uma maneira, amiga, que eu nunca tinha sentido ansiedade na minha vida. Eu senti uma crise tão grande que eu achei que eu fosse morrer. Eu pedi pro meu marido para me levar para a Unimed, para eu poder tomar medicação, para poder acalmar meu coração, meu corpo, minha mente, entendeu? Sim. E aí, quando eu levei para um neurocirurgião, doutor Alain, maravilhoso, um beijo, doutor Alain, o senhor é maravilhoso. Ele disse assim que é por conta realmente da posição, que eu fico muito tempo, né? Isso é importante falar. Sentada, com a cabeça baixa, eu faço muita cirurgia. Então, que eu tinha que usar agora aquelas lupas, né, de cirurgiões mesmo. Sim. Até agora eu não consegui comprar. Não foi por falta de dinheiro não, viu, minha gente? Foi tempo. porque foi tempo de lembrar até. Cadê a assessora, doutora? Tem que ter uma assessora para resolver esses pequenos B.O.s. Mas aí, fiz uma artrodese, botei uma prótesinha na cervical. Sim, mas certo. Aí ele disse, tem que fazer cirurgia urgente, ou não? Não Deu foi urgente. esperar? Não, vamos começar a tratar com outras medicações. Só que, num período que ele pediu uns exames, eu comecei a perder o movimento do braço esquerdo. E eu achei que fosse impressão, mas aí eu comecei a ver que eu não tinha força para levantar o braço. E eu tentava e nada, aí eu tinha que levantar o braço com a mão direita, e aí eu liguei para ele, doutor Alain, está acontecendo uma coisa, eu tô perdendo o movimento. Ele volta aqui, pediu uma eletroneuromiografia. A doutora que fez, me perdoe, esqueci até o nome da doutora aqui, ela é neuro também, ela entrega em 10 dias, ela conseguiu me entregar com 3 dias. Foi quando ele viu que realmente tinha que ser urgente. Não tinha mais jeito, Não tinha mais jeito. Então, quando eu fiz a cirurgia, quando ele desobstruiu, porque a hérnia estava comprimindo a medula. Por isso que eu estava perdendo o movimento do braço. E aí, quando ele descomprimiu, ele disse que foi tanto sangue, ou seja, e meu braço secou. Olha que incrível, não tem aquele povo que fica caquético, a gente fica dizendo, meu Deus, pronto, ficou totalmente sem músculo. Aí, fisioterapia, passei 2 meses fazendo fisioterapia. Eu passei um tempo sem falar com você. De repente, quando eu vi, você estava fazendo uma reabilitação, estava com curativo, né? Aqui do lado do pescoço, que é uma intervenção que se faz pela frente. Pela frente. Que é o que me deixou mais apavorada ainda. Depois de você, teve uma apresentadora de televisão. Luciana Gimenez. Depois teve um ator também da Globo. E agora, graças a Deus, eu não tive sequela. Eu vi que Luciana Gimenez teve uma sequela na voz. Foi. Sendo que o doutor Alain me disse, pode ser que você venha ficar com um probleminha na sua voz. Só que eu não tive nada. Graças a Deus. Foi tranquilo. E aí fez fisioterapia todo dia, aquela disciplina de fazer. Todo dia. E o movimento foi voltando, né? Graças a Deus, voltei. Quando foi em julho, isso foi em março. Quando foi em julho, eu comecei a voltar aos trabalhos novamente. Mas não voltei com tanta dedicação que eu estava antes, né? Até porque o próprio doutor Alain, ele disse, não, você não pode trabalhar como você trabalhava antes. Porque, amiga, eu trabalhava de domingo a domingo. Você está obedecendo? Tô. Eu não trabalho mais no final de semana. Às vezes, assim, quando eu tenho uma coisa na semana, eu boto algumas cidades que eu trabalho pro final de semana, mas também é assim, eu escolho, entendeu? Eu faço a minha agenda. Eu não tenho aquela obrigatoriedade, você trabalha sábado, domingo, não, entendeu? Sim. Então, hoje eu já tô mais calma, entendeu? Mas ele disse que era pela sua postura, por você trabalhar demais, e aí isso serve de alerta, né? Não só para os médicos, mas todo mundo que passa muito tempo assim. Exatamente, né? Eu falo até para as manicures, né? Isso aí é um alerta mesmo. Quem achar que está
fazendo, não está sentindo nada, mas está forçando a coluna, sempre naquela mesma posição, sem fazer uma atividade, sem fazer... E olha que eu fazia atividade, Fazia, isso né? que eu ia falar. Fazia e aí parou de fazer. Tá fazendo o quê Então, agora? não, aí tem... Vai fazer agora 1 ano, em março, que eu parei a musculação. Eu estava fazendo pilates, mas também abandonei. Preciso voltar para Pilates. Abandonei. Também preciso voltar. Preciso voltar para os dois. Hoje eu falei pro meu marido, eu quero fazer 2 dias de pilates e 3 de musculação. Merece. Porque a musculação é vida, né, amiga? Evita N problemas, né? E o sedentarismo, pelo amor de Deus, não combina. E é terapêutico. É um momento que você... Eu sinto isso. Eu posso estar, assim, ruim, sem energia, como for, mas, assim, às vezes eu vou com raiva. Essa semana eu fui braba pra Mas academia. eu comecei odiando, né? Aí depois eu comecei a amar. Mas aí depois que a gente tá lá, aí a gente vê outras pessoas, a gente entra no clima. Por isso que para mim nunca serviria ir para uma academia de prédio, ir para uma... eu tenho uma casa com uma academia só para mim. Né? Não é ver o povo, ver as pessoas, dizer um oi, e conhecer gente. o nosso personal nem gosta de fofoca. Nem gosta de conversar. Beijo para tu, viu, Rafa? Tira meu juízo, mas é necessário. Pois é, e aí o que acontece estou há 1 ano sedentária. Pode uma coisa dessa? Não pode. Não pode. Não pode e não merece. E não posso, não mereço, e nem devo. É assim, pelos malhação antecedentes é vida. também. Isso. Né? Isso. O que foi que você aprendeu desse susto que você teve aí? Amiga, uma coisa que eu também acho válido falar foi ter parado de trabalhar esses meses todos. Se eu não tivesse, graças a Deus sou concursada, né, em Petrolina, e sou CLT em Juazeiro. Que bom. Sim. Mas imagina se eu fosse só médica. Autônoma 100%. Eu sofri já só sendo isso. Imagina se eu não fosse nada. Parei o quê? Quase 5 meses. Parei 5 meses de trabalhar. Foi um susto grande. Foi um susto. E outra coisa, isso ainda está impactando até hoje. Entendeu? Porque eu trabalhava em muitos lugares, perdi empregos, porque como é que eles iam me esperar? Né? E o que é que eu quero dizer com isso? Que realmente a gente tem que trabalhar, mas não deve se matar. E outra, viver com o que a gente tem feliz. Para quê? Ostentar aquilo que não é necessário. Porque, diferente de você, eu sou minha própria empreendedora, eu não tenho nada, eu não sou empresária. Você é sua marca. Exatamente. Você é empresária. Mas... Deixa eu lhe explicar. Isso aí é um ponto que os médicos, as médicas, quem quer fazer medicina, quem está fazendo, precisa desmistificar. Precisa. Porque, veja, você é sua marca. Você é sua empresa. Inclusive, vou dizer a você agora em primeira mão, eu disse que tinha uma coisa para falar em primeira mão. Provavelmente em abril, eu vou fazer uma imersão de 1 dia só para médicos e médicas. Né? Eu nem falei isso publicamente ainda, eu nem disse qual vai ser o investimento, já tem 10 pessoas na lista. Só são 30, viu? Não vai ser para muita gente, não. Por quê? Porque na faculdade, quando a gente se forma, Cassandra, eu como enfermeira, você como médica, isso inclusive está no meu livro, acho que está na primeira ou segunda página. Nós não fomos treinados para saber lidar com dinheiro finanças, depois. Né? Finanças, cuidar de negócios, cuidar de uma clínica. Não, a gente se forma para sermos boas operacionais. Você passa as medicações, você cura e eu cuido, enfermeira. Médico cura e a enfermagem cuida. Mas se for para a gente empreender, o que é que a gente aprende de empreendedorismo na faculdade? Nada, eu acho que tem até uma matéria sobre isso. Tem que ter. Não sei nem se já tem, Tem né? que ter, mas acontece que uma matéria não vai resolver a vida do empreendedor. Aí, por que é que o médico não consegue escalar seus negócios? Por um motivo óbvio, porque o negócio é você. Como é que você vai se escalar se você é uma pessoa só?
Entende? Sim. O que é que os médicos e a medicina hoje precisam? Procurar novos rumos. Quando eu fiz a minha especialização na FGV, você precisava, só tinha eu de enfermeira, o resto era tudo médico, né? Eu fazendo faculdade já de medicina, 8º período, fiz essa pós, mas assim, teoria, e quem eu encontrei lá? Cirurgiões plásticos, nefrologistas, cardiologistas, aprendendo a como sentar atrás de uma mesa e gerir um negócio. Então, a gente precisa encontrar novos rumos para a medicina. Os médicos precisam buscar outros caminhos para ter uma renda maior, porque chega um teto. Você é uma pessoa só. Como é que você vai escalar um negócio se você é o negócio? E o futuro? Exato. Como é que vai ser? Exato. Então, assim, você trabalha, hoje você tem um teto. Beleza, você vive bem, você consegue pagar seus planos de saúde, colocar os filhos na escola particular, ter uma vida confortável. Mas e quando acontecer qualquer coisa que te impossibilite de trabalhar? Como é que fica? Exatamente. Então, o grande lance hoje da medicina é você encontrar novos rumos para você empreender. E tem. Só que eles não sabem. O que é que eles sabem? É fazer faculdade, plantão, clínica. Freio de burro, amiga. Ou então PSF. Né? Por quê? Porque é o caminho que todo mundo vai. Só que está todo mundo fazendo mais do mesmo. E tem muita coisa diferente que você pode fazer e entregar diferente para que as pessoas comecem a dizer fulano é autoridade nisso, fulano é autoridade naquilo. Não, eu tenho vários métodos para escolher, mas eu vou escolher Cassandra por conta disso. Os diferenciais que a medicina tem que trazer. E é isso que, assim, eu fico querendo transformar isso nas pessoas. Tem alguns médicos que dizem assim, Flávia, vamos tomar um café, Flávia. E eu sei que, no fundo, vai ser um aconselhamento. Vai ser uma aula, né, amiga? Eu sei que do café se transforma numa consultoria, sabe? Eu nem preciso pedir, eu ligo logo, né, amiga? E eu fico incomodada com isso, porque eu sei o quanto aquela pessoa é capaz. E eu até disse num podcast anterior, assim, que a melhor coisa do mundo é a gente ser o tipo de pessoa que sabe que não sabe. Porque quando você sabe que não sabe, você diz, eu preciso aprender. Tem humildade, né? Como eu sei que muita coisa eu não sei. Então, eu vou buscar minhas mentorias em São Paulo, vou fazer meu movimento, vou chegar onde as pessoas que já chegaram, já estão. Então, eu quero chegar onde fulano está. O que é que eu tenho que fazer? Me aproximar de fulano, saber como é que foi, aprender com ele. Então, todo mundo que tem mentoria tem um mentor. Porque também, se a gente para de aprender, como é que eu vou ensinar se eu parei de aprender? Exato. É um ciclo natural. Então, eu vou fazer essa mentoria somente para 30 médicos. Assim, tem muita coisa nova que está acontecendo no mundo. Mas não é o mundo da medicina, da técnica de medicina. Não. É fazer com que o médico entenda que ele pode triplicar faturamento, que ele pode ter mais tempo de qualidade, que ele pode viajar e o negócio dele continuar rodando. Você sabe, minha empresa é aberta 24 horas. Certo, foi fácil chegar nesse ponto? Não, eu precisei de no mínimo 10 anos de muita dedicação, dia e noite. Então, eu sempre digo também, meus sonhos nunca caberiam em 8 horas de trabalho. Então, nós já vamos ser privilegiados, né? Porque você teve seus 10 anos, mas você já vai passar pra gente, né? Exatamente. A gente não vai precisar desses 10 anos, né? E eu quero encurtar os caminhos, sabe? Eu quero que as pessoas... Chega um momento, Cassandra, que é assim... Não tem mais graça o game de você saber e não compartilhar. Não tem mais graça você conhecer tanta coisa e você saber que tem tanta gente que não sabe e você guardar aquilo para você. Eu acho que chega esse ponto da maturidade. Não faz nem sentido, né, amiga? Chega um ponto da maturidade que a gente quer dividir o que sabe. E que você quer ver também a conquista do seu aluno... Que você ensinou, ali foi eu que ensinei, foi eu que não fiz tem a alegria mentoria, melhor, não tem coisa melhor do que você ver. A felicidade e o crescimento. Né? Fulano acertou e está subindo o degrau na vida porque teve alguma coisa que eu ensinei para ele. Exato.
Então, isso é o que faz meu coração cantar hoje, sabe? E você sabe que muitas vezes, quando eu estou conversando com um médico ou com qualquer outro profissional, eu sempre digo, mas você pode fazer isso? Eu não consigo, não. Minha filha até diz, mamãe... Não se meta, né? Minha filha diz, mamãe, quando a gente for para um restaurante, a senhora fica só olhando, isso aqui pode melhorar, o garçom não sei o quê, o cardápio não sei o quê. Eu fico... E ela faz isso mesmo, viu? É no meu consultório, eu estou fazendo botox dela, ela se mete em tudo lá, viu? Digo, mulher, isso aqui, porque é natural, mas assim, são coisas fragmentadas. O que é que a medicina precisa? De um método, de alguém pegar na mão e dizer, você vai fazer assim, 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 assim. E esse movimento, ele é muito claro em São Paulo. Esse movimento é muito claro no exterior. Mas o que é que acontece? A medicina hoje tanto vai no mesmo caminho, como trabalhar. Você não consegue pensar na estratégia do seu negócio. Cassandra, como uma marca forte, você parar e dizer assim, peraí, quais são as minhas possibilidades de negócio? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro em menos tempo, sem perder qualidade com a minha família, sem perder a qualidade com as minhas filhas, podendo cuidar de mim, podendo ter tempo para mim, podendo pensar no meu futuro, um futuro tranquilo para mim. Isso a medicina não tem. E precisa ter e merece ter. Eu sou uma pessoa pouco provável de dar certo. Porque, assim, quantos enfermeiros você conhece na vida que são empreendedores e conseguiram um resultado exponencial que, por exemplo, a minha empresa tem? Mas não é fácil. As pessoas querem a fórmula pronta, como se eu dissesse, faça isso, a história deles vai ser a mesma minha. Não é. A gente dá o caminho, é por isso que mentoria é importante. A gente dá um caminho, mas no meio do caminho vai aparecer algum problema que não apareceu para mim. E aí a gente vai ver junto as possibilidades de resolver, sabe? Então, eu acho que é chegar desse momento realmente da medicina ter novos rumos, da medicina pensar diferente, desde a faculdade, né, de medicina, que eu tranquei no 8º período, mas tenho que terminar, porque eu não gosto de começar nada e não terminar realmente. Querendo ou não, a medicina traz know-how, traz autoridade, principalmente para a minha empresa mesmo, sou uma pessoa que já gosta de estudar naturalmente. E tenho que fazer esse investimento ainda de 2 anos para não deixar nada pelo caminho. Tem até uma amiga minha que já se formou, inclusive trabalha comigo. Né? Eu tranquei a faculdade e tem três colegas de faculdade que hoje trabalham comigo na empresa e elas dizem assim, Flávia, se eu fosse você, eu não terminava medicina. Porque você não vai ser médica, você é empresária. Eu digo, não, tudo bem, mas se eu quisesse fazer uma faculdade de nutrição, faria, né? Não tem a ver assim, com o processo de ser obrigado a você trabalhar na área, não. É assim, comecei, não gosto de deixar nada pelo caminho e terminar. Foi bom você comentar isso, porque a medicina, Flávia, ela está indo por um caminho bem obscuro. Sim. Muitas faculdades irregulares, faculdades até em cidades que nem hospital tem, para você ver. Nossa. Então, o médico de hoje tem que ter um plano B. Então, o que seria o plano B? Realmente, se especializar, fazer residência, porque até para os especialistas está muito difícil. Médicos que não têm onde herdar um consultório, uma clínica, começar do zero, também está difícil. Às vezes, tem médico que não começa do zero, começa do -1, Exatamente. -2. Eu Exato. sou uma pessoa que eu comecei a empreender com dinheiro, não. Eu comecei a empreender devendo, né? Na verdade. Exatamente. Mas você estava falando dessa questão dessas faculdades que abrem e cidades que nem tem hospital. E também a gente precisa falar dessas faculdades, assim, agora teve uma avaliação, não foi que muitas faculdades tiraram notas baixas, que vão sofrer punições por isso. Tiraram nota 1, né? Graças a Deus, a Univasf tirou nota 5, Sim. Né? E eu fico preocupada também, Cassandra, porque, assim, alguma dessas pessoas vai cuidar da gente no futuro. Exato.
Essa é a minha grande preocupação. Eu tinha um professor meu que era cardiologista, que todo aluno que precisava de consulta de cardiologia, ele dizia, eu não vou lhe cobrar, sabe por quê? Porque um dia você vai cuidar de mim. Não, amiga, e hoje, não, os médicos, eles são cheios de direitos, os que estão sendo formados. Sim. Na minha época, Ave Maria, se o médico, se o preceptor mandasse eu ficar de 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, eu tinha que ficar. Hoje, recentemente, a gente recebeu um áudio de um médico dizendo que era inconstitucional o horário. Você diz pelo sindicato? Não. No Instagram. Sim. No grupo dos médicos lá. Um áudio um médico falando que não poderia passar mais de X horas no hospital. Que isso aí era contra a lei, que o advogado dele tinha dito. Existe isso. Que ele não poderia perder, isso não é meme, é verdade. Ele não poderia perder a aula do personal trainer. Aí você falou uma coisa interessante. Eu tenho um amigo, que inclusive você conhece, ele morou, hoje ele é ortopedista, ele morou 3 anos num hospital para aprender mais, isso foi em Recife, sobre a medicina. Assim, enquanto uns não querem passar mais tempo porque é irregular, outros dizem assim, eu estudei a teoria, agora para eu ficar bom nisso, para eu ser autoridade nisso, eu tenho que ter a prática. Então, quanto mais tempo eu tiver, melhor para mim. Claro. Não é assim? A enfermagem também pensa assim. É assim. Não passei sonda, peraí, eu vou ficar mais tempo, Exato. porque pode ser que apareça uma E oportunidade. a gente sente mais sede de aprender, aquilo ali é maravilhoso. Eu recebi agora, isso fui eu que recebi mesmo, um paciente, veio de uma clínica popular, com um ferimento na coxa. Sim. E já veio com um diagnóstico da outra colega, tal, só que ela não tocou nele. É uma queixa comum. Sem anamnese, sem nada. Não tocou, já disse o que era e mandou tomar, eles não compraram a medicação, resolveram procurar uma segunda opinião, e aí eu fui examinar, fui tocar, e a esposa, né, porque começou a chorar, e disse, doutora, eu estou feliz porque a senhora está tocando, porque a gente sentiu sujo. Meu marido disse que não queria mais ir para médico nenhum, porque a médica ficou com nojo de tocar. Então, como é que um dermatologista quer diagnosticar uma doença, uma enfermidade, se nem vai analisar, pegar, sentir? Eu não entendo. Então, assim, um ortopedista que passa a medicação sem nem olhar para o paciente. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai falou de uma dor que estava sentindo no ombro. E ele disse que o médico nem olhou na cara dele, o ortopedista. É aí onde eu quero tocar nessa questão de novos rumos para a medicina. Se você faz o certo, você já está dentro dos 5% que faz diferente. Porque a maioria, isso é comum, essa queixa, sabe? De você consultar sem tocar, sem olhar. A maioria faz isso. Se você pega um outro rumo, as pessoas vão escolher quem na hora da consulta? Vão escolher os humanos, vão escolher aqueles que olham, que pegam na mão, Por que sua agenda é sempre cheia? Por quê? Porque você faz o diferente, porque você faz com atenção, porque você se importa, porque você liga depois, porque você está disponível. E isso é raro hoje Amiga, em dia. eu posso não saber naquele momento do que se trata, mas eu acolho muito bem. Sim. E eu falo, eu não sei qual é a hipótese diagnóstica, mas eu vou pesquisar, vou procurar saber e a gente vai sair dessa. Vou lhe ajudar. E aí, assim eu falo com meus pacientes, entendeu? Eu acolho, porque eu sei o que eles estão passando. Né? E sabe de verdade. E sei de verdade. Porque já sentiu na pele. Claro. Lógico que tem aqueles pacientes poliqueixosos, né? Tem. Que a gente conhece. Uhum. Mas até esses poliqueixosos a gente tem que acolher, porque realmente... A gente não sabe se aquilo é uma dor, trauma. Eu tenho pacientes que vai só para conversar. Porque está sozinho em casa, não tem com quem conversar. Então, ali eu sou uma psicóloga para ele. Eu sou uma amiga... Entendeu? Eu sou a médica da família, eu sou tudo. Então, assim, até esses eu acolho bem, porque eu sei que eles estão precisando de mim ali. Eles não estão lá só para receber a medicação, não.
Tem deles que nem precisa da medicação, é só conversar mesmo. O remédio é a atenção. É a atenção. É a atenção que ninguém dá. Exato. Às vezes os familiares, inclusive. Exatamente. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você recebeu, de uns tempos para cá, um novo desafio, que foi ser diretora regional do CIMEP, Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Você é aqui em Petrolina. Uma pois das, é, né? Nós temos outros colegas. Há quanto tempo você já está nesse cargo? 2 anos. 2 anos. E lá, o que é que o que é que se faz lá, por exemplo? Você me falou que lá recebe muitos currículos. Por exemplo, os médicos recém-formados, eles mandam currículos para lá para ver oportunidades? Não mandam para lá. Eles me ligam. Sim. Pedindo que dê uma força, Sim. né, para arranjar. Entrar no mercado de trabalho. Porque, amiga, aqui, Petrolina, Juazeiro, regiões, não tem mais. Está saturado já. Está saturado. Não tem uma cidade sequer com vaga. Hoje, PSF é artigo de luxo. Estão todos com médicos já. Antigamente a gente não queria nem saber de PSF, né? Era. Agora é artigo de luxo. PSF é artigo de luxo. Porque, amiga, é muito médico saindo, mas não tem onde trabalhar. Não temos hospitais, as unidades básicas não aumentam, são as mesmas. Aumentou, vai abrir agora algumas, né? Mas, assim, o número de médicos... o mercado se exato, fechou. O número de médicos é superior. Aí é que está o pulo do gato. Não existe mais vaga para médicos. Aonde? No PSF, no hospital, na UPA, né? Não existe mais vaga para médico onde todo médico vai. Isso. É exatamente a chegada da hora desse médico que se forma entender que ele precisa jogar outro jogo. Isso. Que não seja o jogo de todo mundo. Exato. Para ele poder começar a fazer a obra dele financeira. É porque, como você falou, quando a gente se forma, a gente está condicionada a seguir aquela reta ali. A ser ali. funcionário. Exato. Nós temos que... Todo mundo faz o mesmo caminho. Tem que ter tido um empreendedor que Isso. veio antes, que fez o negócio para o médico trabalhar. Isso. É ou não é? Isso. E não é mais assim. Você não precisa trabalhar no negócio de ninguém. Você pode ter o seu negócio. Exatamente. Você pode ganhar muito mais do que... Eu costumo dizer que quem dá muito plantão não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu digo até os meus. Digo assim, olha, vocês que estão de plantão em plantão, vocês não têm tempo de ganhar dinheiro. Porque não se ganha dinheiro em plantão. Ali eu ainda hoje dou plantão, né, amiga? Mas é só um dia na semana. Sim, porque é do seu concurso, é né? da CLT, né? Sim. Na Central de Leitos. Isso aí é o... Mas eu dei plantão. É outro jogo. Eu dei a plantão maioria há 16... Eu dei plantão há 16 anos entre SAMU e UPA, né? E isso não é escalável, minha gente. Olha, o que é ser escalável? É você conseguir crescer até onde você nem souber onde pode chegar, né? Isso. Então, assim, você sozinho, você não é escalável. Então, você tem que ver o que é que eu posso fazer para viver da minha arte sem ter que vender a minha alma. E uma pergunta que não quer calar. Os médicos 45 mais ainda tem chance? Pois é, ainda tem que fazer assim, exames, né? Tem que estar na frente de uma tela de ultrassom, tem que fazer um negócio assim, porque como ele é operador de uma máquina, ele pode ter 80 anos, o que importa é o laudo. Entende? Você tocou num ponto interessante, tem um amigo meu na faculdade, né? Se ele assistir, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele chegou para mim hoje, eu já dava mentoria na faculdade mesmo. Eu disse, qual é teu sonho depois de se formar em medicina? Eu quero ser cirurgião. Eu digo, tu quer ser cirurgião? Ele disse, quero. Eu digo, peraí, tu tá no 7º período, com 40 anos. Daqui que você termine a faculdade, que você faça a residência, você vai conseguir ficar 8 horas em pé para fazer uma cirurgia? Por quanto tempo? Por quanto tempo você vai conseguir essa vida? Como é que, como cirurgião, já com 45 anos, quantos anos de vida útil, eu sempre fiz essa conta, quantos anos de vida útil você vai ter como cirurgião? Se você quiser ser só cirurgião, porque se você quiser fazer a subespecialização,
Aí você vai ter mais trabalho e mais estudo. Querido, você já está com cabelo branco hoje. Você tem que procurar uma profissão que você tenha um pouco mais de conforto, que Qualidade você, de vida. daqui a 5 anos, você possa almoçar em casa, dormir com sua esposa, que isso também acaba relacionamentos. A pessoa trabalha tanto que passeia em casa, né? Mulheres também. Então, assim, a gente não se forma para isso, sabe? A gente não se forma para se perder. E a medicina por si só, amiga, já nos desgasta demais. Tenho certeza. E nós não somos valorizados, né? Como muitas outras profissões, Como muitas sabe? outras, com Mas, certeza. assim, só quem sabe o que é uma faculdade de medicina é quem fez. Porque não é Exato. tarefa fácil. Não é. A vontade de desistir é muito grande, a pressão é muito grande, principalmente as pessoas que gostam de estudar, que gostam de tirar notas boas, que gostam de ser referência em alguma coisa. Né? Isso é importante para quem tem compromisso. Isso. Quero deixar aqui bem claro que eu conheço muitos médicos que se formaram agora, que são muito bons, sabe? Que fizeram o seu ACLS, o seu curso de Se prepararam, PAUS. né? Isso, porque lá na Humanas agora é obrigatório. Assim, é critério de exclusão. Se você não tem a CLS, PAUS, você não tem oportunidade. Isso aí devia ser o básico. É. Até na faculdade devia ter já isso aí também, né? E orientar, né? Orientação. Olha, você precisa sair o dia 1 com CRM, você já precisa ter esses 2, porque portas se abrem. É a primeira coisa que eu olho. Com certeza, Né? com certeza. Primeira coisa que eu olho para ver se vai para a triagem ou se não vai. Então, quero registrar assim que a gente sabe que o momento da medicina hoje é delicado. Porque tem muita gente fazendo sem talento. Eles estão fazendo, assim, vendo a medicina como um negócio. Financeiro. E esses que estão olhando a medicina só pelo financeiro vão quebrar a cara. Isso. Porque a medicina Não hoje não dá mais o dinheiro. Como foi um dia gerente de banco, né? Era autoridade. As coisas vão se popularizando, mas isso não quer dizer que, por ser popular, você não pode se diferenciar no mercado. Claro. Você pode e deve. Só que você não sabe que não sabe. Você precisa procurar quem sabe, quem conhece esses caminhos, quem já errou pra caramba, quem pode te ajudar, porque eu sozinha, eu lhe digo de verdade, que eu não chegaria onde eu estou se eu não tivesse mentores por trás de mim ou ao meu lado que dissesse, vá por aqui, existe essa oportunidade, você pode economizar aqui, você pode aumentar aqui, você precisa abrir uma outra base em outra cidade, sabe? E me dá esse pulmão para eu, inclusive, confiar mais no meu talento, saber que eu posso mais. Então, sozinho, tem um ditado que eu gosto muito de dizer, ele diz assim, sozinho você vai mais rápido, em grupo você vai mais longe. Hoje em dia, esse ditado não se aplica mais, porque sozinho você não vai para lugar nenhum, amiga. Você não vai para lugar nenhum, você precisa de orientação, porque o mundo mudou. Se você é um empreendedor ou um médico que se formou há 10 anos atrás, o jogo da medicina hoje é outro. Não é só medicina, é negócio por trás da medicina. Então, não dá mais para você ser um médico. Viver só da medicina. Não. Você tem que ser um empreendedor médico. Isso. Você tem que ser um vendedor médico, porque você tem que aprender a se vender. Você tem que aprender a mostrar à sociedade que você é melhor. Eu tenho dificuldade. Exatamente. Não só, Cassandra, você, e era um outro ponto que eu queria falar, mas, assim, uma outra maneira mais fácil, mas exige tempo, mas a maneira mais fácil hoje, menos dispendiosa hoje, financeiramente, de você se posicionar como autoridade, é em rede social. Você tem que mostrar, e eu sempre digo, às minhas mentoradas, o que você não registrou não aconteceu. O que você não mostrou... Não aconteceu. Porque as pessoas não sabem, não estão vendo. Por que Cassandra é a melhor em dermatologia no Vale do São Francisco? Porque Cassandra dá atenção, porque Cassandra faz cursos fora, porque Cassandra atende bem, porque ela tem tempo para olhar para você, ela tem tempo de qualidade com você, ela enxerga o ser humano por trás daquela dificuldade de saúde. Então, esse posicionamento, o povo precisa saber. E como é que o povo vai saber se você não comunica? Né? Sim. Só isso, simples, muda o teu ponteiro financeiro.
É simples, mas não é simplório. É simples porque está na mão, né? E quantos médicos maravilhosos, excelentes, não fazem isso? Outra coisa, se você tem um posicionamento número 8, né? Então você se comunica bem, você é uma médica que você se comunica bem, que você está sempre nas redes sociais, mas talvez você não seja a melhor, mas você se comunica bem. Aí vem uma outra médica, que é autoridade, estudiosa, sabe tudo sobre aquela especialidade, mas ela não se comunica. Para o mercado, quem é a melhor? Quem se comunica, né? A mais conhecida vence a melhor. Porque E o jogo agora é dia, fazer isso. E hoje em dia os pacientes estão procurando pelo Instagram, os médicos. Exatamente. Né? A orientação deles, você pegou uma recomendação por quem? Não, no Instagram. É. Porque eles olham o posicionamento. As pessoas estão entregando informação gratuitamente. Então, você sabia que o sinal, não sei o quê, pode ser isso, isso e isso, procure um especialista e tal. Hoje em dia, as pessoas que consomem rede social, ela quer informação. Ela quer que alguém transborde, que alguém sirva primeiro para que essa pessoa passe a confiança para mim. Eu vou procurá-la, entende? Então, veja, são coisas simples que mudam o jogo de quem está fazendo mais do mesmo. Só por você se posicionar, só por você entender que esses lugares de SUS, de empresas particulares já estão cheias, e agora eu vou fazer o quê? O meu jogo diferente. Então, eu vou procurar uma maneira de empreender, e existe muitas maneiras. E é por isso que eu vou começar esse movimento de dividir o que eu sei. Eu jamais vou ensinar aquilo que eu não sei, porque não é da minha índole, da minha ética, mas assim, tudo que eu sei, tudo que eu passei, tudo que eu errei, depois eu acertei, eu acho que é chegada a hora de dividir. E é por isso que eu vou fazer essa imersão. Talvez quando a gente lance nas redes sociais não tenha nem mais vaga para a primeira edição. Meu nome já está na lista, viu? Porque é preciso furar essa bolha que a medicina vive, sabe? A medicina é incrível, eu sou muito fã. Eu não sou médica ainda, mas eu sei as memórias de pacientes e clientes que a gente guarda. Você também deve ter muitas memórias assim, de pessoas muito, muito gratas a você. E isso não tem dinheiro que pague. Tem, não. Então, tem que ser realmente talento, vocação. Né? As pessoas que estiverem felizes, muitas vezes é porque não têm talento, fizeram faculdade pensando no glamour da profissão ou talvez em enriquecer com isso. E esse não é o jogo da medicina, não é esse. Mas você pode, sim, por servir, conseguir chegar mais longe. Amiga, a pessoa talvez não tenha o talento, mas a persistência, né? A persistência, ela bota o talento... Como é que eu posso dizer? Vence o talento. Isso. A persistência vence o talento. Exatamente. Então, assim, a pessoa não tem o talento, mas se tem persistência, ela vai conseguir. Tem uma coisa que eu digo também que sucesso é 2% talento, 98% trabalho. Pois é. Exatamente. E as pessoas querem fazer do talento a maior fatia do bolo. E não é. É fazer todo dia, fazer todo dia. Um dos meus mentores diz assim, ninguém consegue parar uma pessoa que faz todos os dias a mesma coisa. Exatamente. Então, não dá para você fazer uma coisa hoje e outra daqui a 15 dias. Exatamente. Tem que ser todo dia. É o teu futuro. É o teu game. É o teu... eu digo sempre, são 10 anos para você ter resultado. Antes de 10, você está aprendendo. Pronto, eu já tenho 13 anos. Amiga, então... Eu já tenho 13 anos que empreendo. Então, começar agora, né? Para terminar com 56. 56, assim, né? Então... Até os 10 anos, a gente está errando, acertando, aprendendo, testando. Depois dos 10, você entra num nível de maturidade que você perde o medo, né? O medo de investir, o medo de beber novas fontes, o medo... Eu acho que o medo é o pior obstáculo. Mas é uma coisa que eu estou aprendendo, mesmo com medo, nós temos que insistir. Né? É difícil,
Porque, eita coisinha, eita nominho, só de 4 palavrinhas, 4 letrinhas, 4 letrinhas, Paralisa. paralisa. E tem muita mulher do outro lado que está nesse momento de medo. Tem muita mulher lá do outro lado que tem habilidades, que tem talentos, que sabem resolver dores da sociedade, mas elas estão paralisadas por causa do medo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que você falou nisso. E eu quero, Cassandra, que você agora mande um recado, pode ser até sobre o medo mesmo, para todas as mulheres do mundo. Vamos fazer de conta que o recado que você der, todas as mulheres do mundo vão te ouvir e elas vão fazer exatamente aquilo que você recomendar. O que você diria? Agora, não olhando para mim, olhando para aquela câmera ali. Então, para vocês, mulheres, que têm um sonho de fazer medicina, eu falo a medicina porque é minha área, né? Mas qualquer sonho. E tem medo, eu digo assim que não tenha medo, né? Porque o medo também ele protege a gente de fazer até certas besteiras, né? Mas assim, vá em frente, né? Principalmente vá com o coração, estude, né? Principalmente estudar, evoluir, assim, é principal. Não adianta você querer entrar em uma área da medicina, ou até na medicina mesmo, só pensando no que vai faturar, que hoje não existe mais isso, né? E seja acolhedora. Nós estamos precisando de pessoas acolhedoras. Seja uma mulher forte, porque também quem faz medicina tem que ser forte, né? Tem que ter a mente, uma mente que, meu Deus, só Deus sabe o que é que a gente vê, né? Porque a gente não só vê, como a gente sente o sofrimento do nosso paciente, dos familiares. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quem sou eu para fazer com que você impeça de você dizer, não vá fazer medicina, a medicina hoje está saturada. Não, quer medicina? Faça. Eu aconselho que faça, mas já sabendo que você tem que fazer o diferencial. Tem que ser acolhedor, tem que ser humano, né? Hoje a medicina precisa de médicos humanos. Seja você, né? Seja você. Que pra gente, hoje, para ter pessoas sinceras e verdadeiras também tá difícil, amiga. Hoje as pessoas estão muito fúteis, só pensam em passar por cima dos outros, né? Então, assim, acho que você querendo subir na vida em cima de outra pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Então, o meu conselho é que seja sincera, honesta, verdadeira, que se capacite, que seja humilde, que tenha força de vontade, que chega lá. Que lindo. Né? Eu, para aprender, por natureza, eu fui sendo assim porque eu fui criada, amiga, para finalizar, porque se eu falar mais uma coisa, a gente vai, né? Eu sou de uma família muito política. Sim. Então, assim, eu acordava, dormia e acordava com o povo do interior ali, do meu lado da minha casa, dentro da minha casa, me pedindo as coisas. Então, assim, eu sou, além de tudo, eu sou política, mas sou uma política honesta. Sim, né? sim. Eu sou verdadeira, eu não sou aquele político que mente para ganhar voto, não. Eu procuro me interessar pelo paciente, pela vida do paciente. Quem lhe conhece sabe que você é essa pessoa de verdade, né? Só não acredita quem não lhe conhece. Você é isso tudo. E, assim, eu quero registrar, já partindo para o final mesmo, que você talvez não saiba, mas você foi a primeira médica que acreditou em mim. Sempre, amiga, pelo amor de Deus, Mas sempre. Foi. Desde que eu resolvi empreender, desde que eu escolhi para mim um caminho, um futuro diferente, você foi a primeira médica, porque era uma bolha. Naquela época, para mim, era uma bolha furar essa coisa de enfermeiro e médico, né? Na cabeça das pessoas naquela época, ter uma empresa do nível da minha tinha que ser de um médico. Eu ouvi muito isso, sabe? E você e Rodrigo Tenório foram os primeiros médicos que pegaram na minha mão e disseram assim, não,
Eu acredito em você. Mas porque eu e Rodrigo, nós trabalhamos com você em Curaçá. A gente viu a sugestão, a gente viu tanto que você é inteligente, que você é acolhedora, que você é amiga, que você quer todo mundo bem. Você, amiga, não tem inveja de ninguém. Pelo contrário, você cresce, você quer que todo mundo cresça junto com você. E isso é satisfatório. Se eu não fiz ainda a sua imersão, é porque não foi porque eu não quis, porque eu não acredito em você, é porque eu não tive tempo. Você sabe disso, eu lhe disse. Não tive tempo ainda para parar. Mas hoje eu lhe garanto que estou dando a minha palavra, que hoje eu vou ser uma das primeiras a sentar lá e prestar atenção. Oh, viu? Coisa linda. E eu tenho certeza que você falou que 10 anos, né? Meu Deus, eu tenho 46. Então, com 56. Bora encurtar esse caminho, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, se não fizer o game agora para ter esse futuro tranquilo, ele não acontece. Quero deixar aqui minha gratidão pelo seu tempo, por coisas da sua vida que eu não sabia que tinha. Eu sempre aprendo, sabia? Tem coisas assim, eu te conheço há tanto tempo, eu não sabia de coisas da sua vida que você tinha Depois passado. que vai fazer o podcast com sua vida, viu? Tem muita coisa pra você contar pra gente. Só que eu sou chorona, viu? Eu não consigo contar minha história assim sem chorar, não. E, assim, te agradecer pelo teu tempo, agradecer a pessoa maravilhosa que você é, agradecer a profissional maravilhosa que você é. Você está no lugar certo, na profissão certa, sabe? E você não anda sozinha. Pode ter certeza que tem uma legião de gente boa aí no invisível, vendo o seu trabalho, vendo a sua entrega. E esses que te olham no invisível, principalmente o nosso pai, ele te protege e ele tem um futuro brilhante para você. Que já é, né? Que já é, porque eu sei que sua agenda é lotada e você está aí correndo para atender mais gente agora nesse momento. Mas antes de você ir, eu quero que você diga como é que as pessoas te encontram e tua rede social. Meu Instagram é doutora Cassandra Ferreira. Né? Com 2 S, né? Com 2 S, com K e 2 S. E você acredita que eu não decorei o telefone? Mas lhe acham pelo Instagram. Lá na bio, né? Você marca lá e agenda. Pronto. É DRA Cassandra Ferreira, com K e 2 S. Isso, eu chamei Cassandra Castro porque também é Castro. Viu? Vou falar da uma numerologia que eu fiz. Sim. Aí. A gente, né? Fala assim que eu tenho que mudar o Ferreira, que diz que Ferreira é de pobre. Não. Pois então. Aí eu disse, pronto. Agora que eu não vou ricar, então. Mas eu me identifico tanto com Ferreira, que minha família é Ferreira. Então, é um sobrenome forte. É um sobrenome forte. E eu me sinto assim, forte quando eu digo Ferreira. Castro é elegante, mas Ferreira... Pense, é porque aquele povo... Lembra ferro. Ferro, né? Lembra força. Eu gosto muito de Ferreira. Eu tenho história também de ancestralidade com isso. Sabe porque eu sou assim, toda mística, né? Pois é. Mas, gente, eu estou muito feliz porque finalmente eu consegui trazer aqui a doutora Cassandra Castro, que também é Ferreira, para a gente conversar sobre vida, sobre medicina, sobre negócio, sobre felicidade, sobre tristeza. É para isso que esse podcast serve. Serve para trazer histórias inspiradoras como a dessa mulher aqui. Para que você que está do outro... Se eu estou aqui aprendendo, eu imagino vocês que estão aí do outro lado com tempo, né? Às vezes tiram uma horinha ali da vida para ver o que é que esse podcast está falando. Então, assim, eu me sinto muito feliz e grata a cada mulher que senta nessa cadeira, porque eu aprendo muito com elas, com essas histórias de força. Nossa, quantas vezes a gente protege... Minha filha tem 14 anos, imagina, 2 anos atrás eu mandar minha filha para morar fora, e a cabeça dela e a sua. Então, assim, eu aprendo demais a como ser uma mãe talvez mais linha, sabe? Porque hoje a gente protege muito os filhos. Então, assim, hoje foi um dos meus aprendizados isso, a gente treinar mais nossos filhos para um futuro de sucesso, do que ter a probabilidade de pai e mãe ser moleta na vida dos filhos, sabe? Não, isso. Eu não quero que minha filha tenha moleta, eu quero que ela entenda o que é o mundo, o que é o jogo. Então, assim, como eu teria essa lição hoje se eu não tivesse conversado com a doutora Cassandra Castro? Muito feliz. Eu espero que vocês também tenham gostado muito. Eu vou rever depois, sentadinha no sofá, esse podcast. E eu espero que vocês também tenham gostado. Eu amei, né? Então, Cassandra, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, eu também amei.
Eu vinha super nervosa, né? Porque você me conhece, mas realmente foi muito tranquilo. Sua equipe é maravilhosa. E já digo que pode me chamar quando quiser, viu? Certo, vou chamar mesmo, viu? E estarei na imersão, viu? Pronto, é público, viu? Esse é um compromisso público. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.